Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo, e nós temos partilhado com vocês as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu espero que todos estejam bem e que já estejam focados em Cristo Jesus. Nós vamos ler hoje a semana 29, sexta-feira, e o tema de hoje é Seja feita a tua vontade na terra. E a referência bíblica é Mateus, e eu vou ler com vocês Mateus 13, versículo 31 a 33. E o texto diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino dos céus é como um grão de mostarda, e o reino dos céus é como o fermento que uma mulher mistura numa quantidade grande de farinha ou de uma massa. E o devocional diz assim: chegamos à última das 4 petições a Deus, na oração dos discípulos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A última parte explica a parte anterior. A vinda do reino de Deus é o cumprimento da vontade de Deus na terra como no céu. Por isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, significa um completo totalitarismo para nós, que deve se cumprir na terra. Talvez a expressão na terra expresse melhor o significado do que sobre a terra, como às vezes é usada. O reino não deve vir à terra como algo imposto, ele deve vir à terra como algo inerente. A terra e tudo o que nela há tem uma única lei em seu ser, e essa lei é o reino de Deus. É a lei da vida, a maneira como a vida é feita para operar. Quando essa lei é vivida, então o ser é completo. Ele encontra o caminho, letra maiúscula. Quando ela não é vivida, então o ser se torna frustrado. Ele encontra o que não é o caminho. Não existe uma lei do seu corpo que contradiga as leis do reino. Elas são as leis do reino, estão na terra e em tudo que há sobre ela. Quando o salmista diz: conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Salmo 119, 91. Ele não declara uma ideia, mas um fato. Quando tudo serve a Deus, serve a si mesmo. Quando serve a si mesmo, a parte de Deus ou contra ele, tudo se perde, se despedaça. Novamente, quando o salmista diz: os rebeldes vivem em terra árida, Salmo 68, 6, ele está afirmando algo que é inerente, pois os que obedecem ao reino não vivem em terra árida e estão completos. Os reinos deste mundo serão seguros somente quando se tornarem o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. O teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Daniel 4, 26. Essa é a segurança do nosso mundo, e somente essa. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Salmo 119, 96. Não há limite? Há um alcance universal, pois a vontade de Deus é a vida de todos os seres. Fora de Deus, só há morte.
porque as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Salmo 119, 73. Somos feitos para entender o reino. Qualquer outro conhecimento é ignorância. Oração. Ó Deus, nosso Senhor, tuas mãos me moldaram para os teus caminhos e para o teu reino. Quando tomo os meus caminhos, estou tentando o impossível, viver contra as leis do meu ser. Como posso fazer isso? Não posso. Amém. Afirmação do dia: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. O reino de Deus. Nós fomos feitos para o reino de Deus. Todo o nosso ser, todo o nosso corpo foi feito para o reino de Deus. É o que nós vimos na devocional de hoje. E quando nós cumprimos essa lei, a lei do reino de Deus, quando nós obedecemos os seus mandamentos, todo o nosso ser pode ser completo e nós estamos então no caminho, letra maiúscula, que é Jesus Cristo. Mas quando nós nos afastamos disso, nós vamos por um caminho que é próprio do ser humano, com a sua natureza pecaminosa, e é um caminho com letra minúscula. E nós acabamos por ficar frustrados. Nessa última parte da oração que Stanley Jones chama a oração dos discípulos, ele vai falar então da tua vontade. Nós já vimos Pai Nosso, nós já vimos o teu nome, nós já vimos o teu reino e chegamos então à tua vontade. Lembrando que tudo isso ele está falando da primeira parte da oração dos discípulos, ou a oração conhecida por nós como oração do Pai Nosso, que ele fala sobre a importância do realinhamento. Eu preciso me realinhar a Deus, então, para ter um resultado. Nós estamos vendo, então, a última parte do realinhamento, que é essa consciência de que a vontade de Deus precisa ser feita aqui na terra como é feita no céu. E quando o reino de Deus veio e se estabeleceu aqui na terra, a vontade de Deus, então, foi cumprida. Foi o que nós lemos na devocional de hoje. A vinda do reino de Deus é o cumprimento da vontade de Deus. Então, a maneira como a vida em nós, ela é operada, ela está sendo operada, é a lei do reino de Deus. E nós somos feitos para isso. E aí, então, todo o nosso ser é completo, como nós já falamos. E exatamente o que nos dá segurança para vivermos neste mundo tão inseguro, que nós temos tantos receios de viver, é a nossa obediência à lei de Deus. E se você prestou atenção na leitura de hoje, nós fomos citando o Salmo 119 ao longo de toda essa leitura. Stanley Jones vai mencionando o Salmo 119, que são os cumprimentos dos mandamentos de Deus. Quando nós obedecemos aquilo que Deus fala para nós, quando nós cooperamos com Ele para que a vontade dele seja feita, todo o nosso ser é completo. Algo me chamou muita atenção na devocional de hoje. Stanley Jones fala assim: somos feitos para entender o reino e viver a vontade de Deus. Está no nosso DNA. Viver para entender o reino de Deus. E o Espírito de Deus nos ensina tudo isso. E eu quero encerrar hoje lendo o versículo que foi colocado aqui por Stanley Jones, Salmo 119, versículo 165, desculpa. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. A nossa segurança está na lei do Senhor. A nossa segurança está em focar em Cristo Jesus. O reino de Deus venha e a vontade dele seja feita. Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus.